Oi, Aries, tudo bem? Muito obrigada pela sua presença e participação neste encontro com o Tarô Mágico da Lu. Bora lá para o teu recado? Bora! Se concentra, respira fundo junto comigo e vamos! Eles me mostraram um urso. Um urso, só que este urso ele não veio como amigo aliado, como a gente diz no xamanismo, ele não veio te emprestando a personificação dele, a energia dele. Ele veio representando alguém. E este urso, ele estava escalando uma montanha. Veja, o urso é um animal pesado, né? Grande, pesado, nos nossos termos, gordinho, né? Não deve ser tão fácil assim para ele, por conta do seu peso, do seu tamanho, subir uma montanha. Então aqui a gente está falando de alguém que não está fácil, não está fácil, né? Caminhar dentro de uma situação para chegar no topo dela, para chegar a um objetivo. Ele estava subindo, ele estava escalando aquela montanha porque ele pretendia chegar ao topo. Mesmo sabendo que as suas próprias condições são adversas. Então aqui é Áries ou alguém, porque está me parecendo que o papo aqui vai girar em torno de alguém. Eu sinto uma outra energia presente aqui. Eu não estou captando até o momento que aquele urso está simbolizando o bebezinho de Áries, não. De qualquer forma, é assim, ó. Este mesmo urso, vamos continuar, né, na levada aqui do urso, é como se esse urso está buscando um grito de liberdade. Sabe, fazendo o desfecho aqui da cena que eles me mostraram, é como se ao chegar ao topo esse urso vai berrar. Porque ele sabe o quanto foi difícil subir, escalar. É um grito de libertação. Eu estou falando de alguém aqui que quer dar esse grito, porque se libertou, porque alcançou, porque conseguiu. Diretamente, né? Essa história está relacionada a você, porque afinal de contas estamos na egrégora de Áries. De alguma maneira, Áries faz parte dessa jornada de alguém, / urso. E o final aqui é que o resultado que esse alguém que estamos falando alcança te beneficia. Há uma torcida, no mínimo há uma torcida tua por esse alguém. Aqui tem vários cenários que a gente pode desenhar. Por exemplo, você é pai ou mãe de alguém que está pleiteando aí algo e esse filho ou essa filha conquista e aí você celebra junto, né? Esposa e marido, de repente a esposa ou o marido também, né, tá buscando algo e se conseguir, aqui a perspectiva é que consiga, para você também é um momento de muita satisfação. Por enquanto é isto. O portal do perdão é a saída. Esse urso aí, essa pessoa que estamos falando, se culpa de alguma coisa, tá? Tá misterioso aqui, mas eu sei que para alguém aí tá encaixando. Cada pedacinho aqui tá formando aí o quebra-cabeça da tua realidade. Este urso se culpa de alguma coisa, então conseguir chegar lá no topo dessa montanha, dar esse grito de aê, deu certo, ufa, que alívio, tem um alívio pro urso aqui. Também tem relação, não é só isto, mas também tem relação com algum tipo de culpa que esse urso está carregando no peso. Eu disse, o urso é pesado, né? Então faz parte desse peso que ele carrega com ele mesmo, uma culpa. O pássaro. Com a presença do pássaro, a gente pode acrescentar outro cenário aqui. Para alguns de vocês, não para todos, a gente está falando de alguém na via romântica na tua vida, tá? Um par romântico aqui. Obrigatoriamente, como eu havia dito, marido, esposa e marido? Não.
A gente pode estar falando de um namorado, de uma namorada, um crush aí. Mas não só isto. O pássaro fala também de comunicação. Então, este alguém se culpa por algo que falou ou então por algo que engoliu e não falou e deveria ter falado para você, tá? É o que temos por hora. 3 de copas. O mago, arcano maior. O 9 de espadas. O 9 de paus. Ixi, minha gente. O rei de copas. E o 6 de copas. Aqueles cenários que eu trouxe como possibilidade, porque eu senti que poderia, que caberia, estão todos eles aqui contemplados. Então, é uma múltipla mensagem, é um recado polvo, né? Tem vários braços aqui e acredito que cada um vai pegar o bracinho que couber. Temos família, algo de filhos, por exemplo, como eu havia dito, temos. Temos alguém na via romântica, na via amorosa, temos também. Então, de um modo geral, é assim, ó. Essa pessoa que estamos falando, barra urso, ela não está dormindo, ela está tendo noites de tormenta, com preocupação. Por quê? Porque carrega aquela culpa que a gente viu, uma culpa relacionada ao que falou ou deixou de falar. Essa pessoa está sendo perseguida porque alguém que não dorme, né, porque está sobrecarregado com algum tipo de tensão e preocupação, está abrindo as portas, literalmente falando, para os nossos amiguinhos do contrário, né? Então, a espiritualidade menor, a espiritualidade inferior, aqueles amiguinhos que gostam de atacar e nos enfiarem em encrencas, estão próximas, essas energias estão próximas deste alguém, o que potencializa ainda mais, o que traz mais peso, porque esse urso barra pessoa está carregando. Para alguns aí eu vejo que a dinâmica aqui pode ter envolvido a participação de outros. Por exemplo, se estamos falando de filhos, os filhos se deixaram levar por amiguinhos não tão bons assim, aí para trás, e acabaram fazendo uma série de melecas, né? Então, o seu filho, a sua filha, lá com a turminha, com as amizades e tal, deixou de ter uma conduta muito adequada ali para trás, se arrepende, se culpa por isso, mas agora está se centrando e buscando aí corrigir a meleca feita. Se estamos falando na via romântica, né, para relacionamentos que já existem também, a pessoa se deixou levar por família, por amigos, enfim, companhias, e não foi tão boa assim dentro da história romântica contigo, inclusive no que falou e calou, se arrepende, onde é que estão esses amigos aí, ou esses familiares aí nessa história toda, sabe? É aquele tipo, eu não sei você, mas é tão comum a gente viver isso ou ver acontecendo próximo de nós, né? Por influência de outros aí, dentro da relação que realmente importa, que o laço é estreito, né? Pais e filhos ou relacionamentos românticos sérios, né? E aí, por ir por cabeça de outros ou por estar dando mais valor para quem está do lado de fora ou dentro da relação, acaba fazendo e falando coisas que não são legais. É o que eu vejo aqui, é um cenário simples do cotidiano de muitos de nós, sim, mas que tem, como eu disse agora, 2 fatores importantes: o arrependimento e a carga de culpa que esse alguém carregue, que vai tentar, então, reverter o quadro e se libertar dessa culpa e desse desgosto que causou em você, né? E para alguns aqui, a gente está falando não só da questão que envolve família, filhos, mas principalmente da via romântica. É como se esse alguém, ou por influência de família, uma situação familiar, ou por amizades, pisou na bola, não demonstrou, né, que quem realmente importava e tinha valor nisso tudo era você. Porque você aqui vem como o par romântico desse alguém. Então, saiba que há um arrependimento, há, né, a consciência de que, poxa, eu
eu não fiz o que eu deveria ter feito, eu não falei principalmente o que deveria ter falado, ou deixei de falar aquilo que eu devia ter falado nesse alguém. E isso é um grande motivador, é isso que está motivando e dando força para essa pessoa aqui, mesmo com dificuldade, porque aqui a gente também tá falando de alguém orgulhoso, né? De uma pessoa que tem um orgulho muito forte em si. Então tá driblando esse orgulho, né, essa resistência, porque a culpa e o arrependimento se tornaram muito maior e são esses dois pontos, culpa e arrependimento, que impulsionam esse urso para ele chegar no topo. E aqui eu vejo nitidamente que há, sim, no final das contas, uma celebração. Não percebo que isto é imediato. Tá? Embora os nossos encontros sejam semanais, eu não acredito que para todo mundo aqui, né, que se vê nessa cena, nesse cenário, a história vai chegar nesse patamar aqui de, né, no decorrer específico dessa semana, pode ser um pouquinho mais além, mas está valendo o recado em si. Vai ter esse grito de liberdade para ambos aqui. Pô, conseguimos, corrigimos. Tem uma correção de algo aqui que não estava fluindo legal entre você e essa pessoa aqui. Vida romântica, vida amorosa. Hoje nós vamos ter um oráculo a mais, tá? Nessa parte do nosso encontro. Vamos começar com a fada que pede para analisar. Então, dentro da tua vida romântica é preciso analisar. Vamos puxar aí uma energia do baralho cigano, que todo mundo já sabe, é o grande fofoqueiro dos oráculos, para complementar aqui a energia da fada com o analisar. Analisar que houve uma imaturidade por parte de alguém. A criança. Então, dentro aí de uma situação romântica, cabe ao bebezinho de Áries parar, refletir, dar uma boa analisada e perceber que o que aconteceu ou poderá acontecer para alguém aí, mais adiante, tem relação com a imaturidade, a infantilidade de uma das partes. Pode ser você? Pode. Pode ser a outra pessoa? Pode. Vamos ver se o tarô revela de onde vem essa imaturidade. Olha lá. Cavaleiro de espadas. Gente, lá no recado inicial a gente viu que um ponto importante dessa trama, porque aqui tem uma trama que vai se desenrolar para chegar num resultado positivo, ainda bem. Tem a ver com a comunicação, o pássaro. E aqui a gente abre com, né, a ideia também de que esse cavaleiro aqui, ele é impulsivo, ele é muito rápido no gatilho. Embora ele já seja um pouquinho mais evoluído que um pajem, porque o pajem é que fala da mensagem da comunicação, mas eu aqui, quando pego esse cavaleiro de espadas nesse contexto, não posso deixar de analisar que ele também é um sério candidato, muitas vezes, de falar o que não deve na hora que não deve, tá? Então, tem relação com o que a gente viu no início. 4 de copas, alguém ficou magoado, alguém aqui nessa história ficou magoado. E se afastou, tá? Se afastou. Para mim aqui, né? Qual a percepção que eu tive do complemento que o tarô trouxe? Eu tenho nítido aqui que alguém, não foi o bebezinho de Áries, não. E não tô puxando sardinha para os meus queridinhos de jeito nenhum, é a minha percepção, repito. É como se alguém aqui, por impulsividade, o tal do cavaleiro apressadinho, e apressado come cru e quente, né? Fez, porque o cavaleiro fala do fazer, mas eu vou acrescentar o falou também. A abobrinha, que não devia, na hora errada, do jeito errado, e aí te magoou, né? Te magoou, te ofendeu, te entristeceu, te deixou jururu. E aí sim, você meio que se afastou.
Você tirou o teu time de campo, você ficou mais na sua. E aí vem o que foi pedido no início, o aconselhamento. Pera lá, no fundo, e eu não estou passando pano para ninguém aqui, no fundo, o que essa pessoa fez ou falou e que te magoou, tira essa má água, porque a mágoa é o quê? A má água circulando no peito. Limpa essa água, não fique mais assim de cabecinha baixa, triste porque fez e falou, porque não foi por má fé, não foi por maldade, não foi porque não gosta de você, não tá nem aí para você, pelo contrário, foi uma infantilidade, basicamente é isto. É um não contou até 10, escapou, não refletiu, não pensou, não fez o que cabe a você fazer agora. Essa pessoa não fez o que está sendo dito para que você faça, então. Essa pessoa, se ela tivesse contado até 10, ela não teria feito e não teria falado, porque não é verdadeiro. Tá? Se essa pessoa usou algum tipo de palavra ofensiva, alguma atitude ofensiva em relação a você, não foi porque não gosta, não foi porque não há afeto. Embora sejam 2 recados aqui separados, eu não posso deixar de trazer aqui de novo a ideia de arrependimento. Há alguém arrependido, pode ser esse alguém aqui, pode com toda certeza e convicção desse mundo. Então, analise que foi por um gesto infantil, uma palavra infantil e só isto. Cabe o perdão? A gente já viu que sim também lá no início, né? Que seja como for, na tua egrégora, temos o portal do perdão aberto aqui para solucionar algo na tua vida. Traga para cá, né? Perdoe mesmo, pedra em cima. Aí sim, você sim tem que passar pano aqui para essa pessoa, pelo menos nessa história que aconteceu, tá certo? É isso, minha gente, gratidão, beijo, beijo, beijo e araê.